Em suas Bíblias, no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Abram suas Bíblias ou no celular. E vamos juntos. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos do livro de Neemias. Mas eu quero que vocês fiquem com suas Bíblias abertas, porque, com a graça de Deus, nós vamos abranger todo o capítulo e parte do capítulo 2 também. À medida que nós vamos expondo o texto, vamos lendo cada parte. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos ler, por enquanto, dos versículos 1 ao 4, ok? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra do Senhor, mas, à medida que vamos expondo, vamos lendo todo o capítulo. Portanto, mais uma vez eu digo, deixem as Bíblias abertas. Vamos orar, mais uma vez, pedindo a graça, a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que nos ensine a sua palavra. Senhor, agradeço, ó Pai, pela Tua santa palavra. Ilumina, ó Pai, os nossos olhos para contemplar, ó Pai, a beleza da Tua lei. Fala conosco, ó Pai, através da Sua palavra, ensina-nos, ó Pai, e ajude-nos, ó Pai, a praticar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos planos e projetos. Já estamos chegando próximo já para o último mês do ano. E às vezes olhamos para trás e ficamos felizes que conseguimos alcançar alguns daquilo que nós planejamos. E às vezes também ficamos tristes porque nós não conseguimos aquilo que nós planejamos desde o início do ano. Então a pergunta é: qual é o segredo do sucesso de realizar essas coisas que nós planejamos? O planejamento, o sonho, faz parte do ser humano. O grande filósofo Sócrates, na antiguidade, já disse que o homem que não tem sonhos, projetos, ele não é homem, porque faz parte da essência da humanidade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos contou 2 parábolas, falando sobre planejamento. Qual homem que vai para a guerra sem antes planejar quantos soldados ele tem, qual o seu material bélico, porque pode ser que depois ele perca a guerra. Jesus também contou outra parábola de qual é o homem que vai construir uma casa, uma torre, e ele não planeja o que tem, e depois as pessoas passam por lá e vão zombar dele porque a obra não está terminada, porque ele não planejou antes. E Neemias é um livro excelente para nós aprendermos sobre planejamento e sobre liderança. Eu já li muitos livros de liderança, mas não existe melhor livro sobre liderança do que o livro de Neemias. Se você é um empreendedor, se você é chefe, se você planeja liderar alguma coisa ou algo, o melhor livro para você ler e aprender e desfrutar dele, para ter o melhor tipo de liderança, é o livro de Neemias. O livro de Neemias ele fala sobre ter visão, sobre planejamento, sobre motivação. Motivação mesmo em meio às dificuldades, sobre empreendimento.
O livro de Neemias fala sobre prudência, sobre a capacidade de tomar decisões e também sobre a reavaliação de resultados. É um livro top, número 1 para esses tipos de atividades. E Neemias foi um grande líder. Um país que viveu debaixo de guerra, de momentos difíceis, e ele então foi levantado por Deus para reerguer os muros de Jerusalém. E depois de séculos de derrotas do povo, realmente, então chega Neemias e apenas 52 dias ele constrói os muros de Jerusalém. Mas qual é o segredo? Nós temos que primeiro saber um pouco do contexto de Neemias para nós sabermos a dificuldade, que motivo, como que ele chegou até lá para reconstruir os muros de Jerusalém. Bom, no ano 931 a.C., o reino de Israel havia se dividido em dois. O reino do norte, as 10 tribos, como capital Samaria, e o reino do sul, apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e tendo capital como Jerusalém. Então, o reino do norte, eles tiveram 8 dinastias e 19 reis. O reino do sul teve apenas uma dinastia davídica, o rei Davi e todos os seus descendentes, e tiveram também 20 reis. Mas o reino do norte, todos os seus reis, eles se desviaram da palavra do Senhor. E eles foram corruptos, e eles foram maus, eles foram injustos, e trouxeram pecado contra o povo de Deus. E então, em 209 anos, a cidade foi destruída. Deus havia prometido que se eles desviassem, trocassem de Deus, escolhessem outros deuses, desviassem da palavra do Senhor, Deus os traria exílio para eles. Então Deus levanta a Síria, e em 722 eles atacam o reino do norte e levam cativeiro, para nunca mais voltarem. E o reino do sul ainda prevalece, mas eles também começam a desviar da palavra do Senhor. E muitos dos seus reis fazem como o reino do norte. E são corruptos, são impuros, começam a adorar outros deuses. E eles não aprendem com a lição do reino do sul. E eles continuam nos caminhos maus. E 136 anos depois, quer dizer, em 586 a.C., Deus levanta Nabucodonosor com toda a Babilônia, onde é o atual Iraque, e eles invadem Jerusalém e destroem Jerusalém. E mata muitas crianças, mulheres, homens, derrubam os muros, derruba o templo, derruba o palácio e acaba com a cidade. Acaba com a religião, acaba com o culto e leva muitos cativos para a Babilônia. Dentre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego e alguns dos sobreviventes que ainda ficaram. Na cidade dos que sobreviveram, ficaram apenas alguns idosos, aleijados e algumas pessoas que eram incapazes de reconstruir novamente a cidade. E então, o cativeiro, conforme Jeremias havia profetizado, foram exatamente 70 anos. E então, depois de 70 anos, Deus levanta outro império, o Império Persa, e como o rei Ciro, então, manda de volta esse povo, isso em 516. A Pérsia, a antiga Irã, então, através da liderança de Zorobabel, eles retornam para Israel, conforme a profecia, os 70 anos depois, eles vão reconstruir o templo novamente. Mas chegando lá em Israel, eles têm oposição com Samaria, que já não era mais o povo de Deus. E então eles escrevem cartas mentindo contra eles para o rei Artaxerxes, e então o Medo-Pérsia, e então o rei manda um decreto que era para parar as obras. E então as obras ficam paradas. E eles ficam 59 anos sem retomar a construção. E só então, em 457, que o rei Artaxerxes manda Esdras de volta para Jerusalém para ensinar a lei do Senhor para eles novamente. E só depois de 13 anos é que esse mesmo rei manda Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Veja, cada um com algo específico. Zorobabel para reconstruir o templo, Esdras para reensinar a lei e Neemias agora para reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, isso já era 444 a.C.
Ou seja, a cidade ficou em ruínas por 142 anos. Imagine você viver numa cidade acabada pela guerra, sem fortalezas, sem seguranças, durante 142 anos, quase um século e meio. A cidade não tinha segurança pública, porque não tinha os muros. Eles já estavam retomando o culto com a reconstrução, a reforma do templo. Já não tinha aquela glória que era o templo de Salomão, mas eles ainda tinham um pouco da lei, mas a cidade não tinha segurança. A cidade, o texto diz que os portões estavam queimados, ou seja, os portões eram o lugar onde os juízes julgavam a cidade, e eles agora não tinham o serviço judiciário. Eles não tinham política, não tinham como ter liderança, a economia deles estava devastada, porque eles não tinham muros, não tinham segurança, e tudo que eles plantavam, vinham os vizinhos e roubavam, e destruíam. E então eles estavam em Mas Deus levanta Neemias diante de todo esse caos, de toda essa dificuldade. Deus levanta esse homem para trazer solução ao povo. Algo parecia impossível, porque o rei Artaxerxes havia decretado, havia colocado em lei, e a lei do rei era maior do que o próprio rei na Pérsia, nessa época, então não podia ser revogado, eles não poderiam reconstruir a cidade. E é diante desse caos, desse contexto, que Neemias vem. Quem era Neemias? Neemias era apenas um copeiro, diz aqui o texto. Versículo 1, do capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa era a situação calamitosa da cidade. Eles estavam em miséria, estavam em pobreza, eles estavam em injustiça, a cidade estava se corrompendo, a cidade não tinha justiça e a situação estava muito complicada. Isso já havia um século e meio nessa situação. Mas Neemias, diz o versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui nós aprendemos a primeira lição com Neemias. Neemias era um homem que tinha princípios, era um homem de liderança, era um homem muito bem situado. Ele trabalhava no império, ele trabalhava no melhor lugar do mundo, ou seja, era no império. A província de Suzã era a capital mundial da época, era o império que dominava na época, os medos e os persas, e ele trabalhava diretamente com o rei, Artaxerxes. Ele comia ali das iguarias do rei, ele vivia no palácio, ele tinha um dos melhores empregos do mundo, mas era um homem de compaixão. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com Neemias. Neemias era um homem pecador, como nós, mas era um homem que tinha compaixão pelo outro, um homem que não pensava só nele, não só pensava nos seus sonhos, só não pensava no que alcançar, não pensava só nele próprio, na sua família, mas ele pensava no outro. Ele ficou sabendo da situação, ele perguntou da situação, ele provavelmente nem havia nascido em Jerusalém, já havia passado muito tempo, mas ele ficou sabendo dos seus pais, dos seus parentes, os que sobreviveram lá, e que lá em Jerusalém, mais de 1.500 quilômetros longe deles, ele ficou sabendo da miséria do povo, e ele teve compaixão. E o texto diz que eu assentei-me, chorei e lamentei. Nós temos uma lição, que nós devemos chorar pela miséria do outro, chorar pelos outros, preocupar com os outros. Às vezes nós perguntamos por que os nossos planos não dão certo, por que os nossos projetos não dão certo, e nós temos projetos, e é bom ter projeto. Nós projetamos em ter uma boa família, nós projetamos em ter família, aumentar a família, planejamos
namorar, casar, ter filhos, planejamos construir uma casa. A igreja tem projetos. A igreja tem projeto de crescer, temos o projeto de apoiar o Nepal, de plantação de muitas igrejas no Nepal. Essa igreja tem projetos de construção, construir aqui, construir lá no 5 Maios e expandir. Nós temos projetos pessoais, nós queremos aprender o inglês, nós queremos ter residência, nós queremos melhorar o emprego, melhorar a situação, adquirir coisas. Nós temos muitos projetos e é louvável isso, mas também nós temos que pensar no outro. E esse é o segredo. Tiago diz que vocês não recebem porque não pedem. Quando pedem, pedem mal, porque pedem egoisticamente. Nós pedimos apenas para o nosso próprio egoísmo, para o nosso próprio eu, e nós não pensamos no outro. Então aqui é uma lição. Ele sentou-se e chorou e lamentou por alguns dias. E suplicou e orou a Deus. E o texto diz que ele teve uma compaixão, mas não ficou apenas na compaixão. Às vezes nós temos pena do outro, nós temos compaixão, nós lamentamos, nós talvez choramos, mas falta agir. E então, a segunda lição de Neemias aqui, ele orou ao Senhor. Porque Neemias, apesar de ser um homem muito inteligente, um líder como nós não vemos em nenhum outro lugar nas Escrituras, tinha muitas capacidades, um homem que tinha capacidade, ele tinha acesso ao primeiro mundo da época, mas ele era um homem de oração. Sabia que devemos buscar em Deus. E esse é o segredo, meus irmãos. Essa lição que nós temos aqui, nós temos que não só ter compaixão, mas orar e buscar a Deus. Tiago diz, como eu acabei de dizer, nós não recebemos porque não pedimos. Às vezes nós não oramos. Às vezes nós somos pretensiosos porque nós queremos algo, nós almejamos algo, nós planejamos algo, mas nós não oramos. Nós não buscamos, nós não insistimos, nós não oportunamos Deus, como a parábola do oportuno, do amigo oportuno, que ele foi importuno, que ele ficou importunando, e Jesus então aplica essa parábola, que nós devemos então, dessa forma, de certa forma, importunar Deus. Não quer dizer que Deus se importuna com as nossas orações, mas Ele quer exatamente isso, que nós insistimos, que nós oremos, que nós sejamos persistentes nas orações. Porque quanto mais nós somos persistentes, mais oramos, mais buscamos, e então isso, Deus aumenta a nossa dependência dEle. E então nós amamos mais, nós nos preocupamos mais, nós agimos mais, nós trabalhamos mais, nós servimos mais, nós damos mais atenção àquilo. Quando aquilo é dificultoso e temos dificuldade para fazer, dificuldade para pedir, dificuldade para receber, então quando recebemos nós damos glórias a Deus, porque aquilo foi conseguido através de muita oração. Mas ele não só orou, mas ele jejuou. O texto diz aqui que ele orou e jejuou. Alguns pensam que jejum é coisa mais para pentecostal. Mas eu quero dizer que a nossa confissão de fé de Westminster, existe lá um parágrafo que diz que os cristãos eles devem sim fazer jejuns e orações. Quando as situações estão difíceis, calamitosas, algumas questões de Estado ou coisas calamitosas, nós devemos jejuar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, a palavra do Senhor, muitos personagens em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, falam do jejum. Nós jejuamos quando nós temos urgência. Quando nós queremos e temos aquilo para agora e queremos e precisamos daquilo, nós temos necessidade, então nós jejuamos. O jejum ele não é nada a mais, ele é apenas, como diz Calvino, uma ferramenta a mais da oração. É porque o jejum nos ajuda a concentrar. Nós somos crentes e crente gosta muito de comer e dormir, não é verdade? A gente gosta, eu pelo menos gosto bastante disso, não é nada melhor do que comer e dormir. Mas quando você está
em jejum, você está abstendo da comida, daquilo que você mais gosta. Quando você está em vigílias de oração, você está abstendo de sono, daquelas coisas que você mais gosta. Então você se concentra e você se humilha e reconhece que você depende de Deus, as coisas mais simples, mais básicas que nós temos que fazer todos os dias, que é comer e dormir. Então o jejum ajuda-nos a concentrar e nos colocar no nosso lugar, que nós somos humildes, somos dependentes de Deus, e nos concentra na oração. Então Jeremias e o povo começou a orar e jejuar, porque eles tinham algo. Eles queriam reconstruir os muros de Jerusalém. Eles queriam ajudar o seu povo que estava distante, mas ele ainda amava o seu povo mesmo distante, mesmo dificuldades, mesmo ele estando numa situação muito mais favorável, infinitamente mais favorável que seus irmãos, ele lembrou dos seus e orou por eles e buscou a Deus por eles. E então ele ora. E aqui nós temos uma oração belíssima de Neemias. E a oração de Neemias, nós vamos perceber, ela é parecida com a oração de Jesus. Jesus nos deu um modelo de oração. Jesus mandou, em primeiro lugar, nós o adorarmos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois ele fala de agradecimentos e a confissão, perdoa os nossos pecados. E lá no final ele faz o pedido: dá-nos o pão nosso de cada dia. E esse é o modelo de oração que temos na Escritura, é o modelo aqui que nós temos de Neemias. Primeiro ele começa adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E lá no finalzinho, no versículo 11, ele faz o pedido ao Senhor. Uma vez eu fiz um teste numa vigília de oração, nossa igreja lá em São Paulo, e nós vamos calcular o tempo que nós gastamos de oração. Então dividimos com adoração, louvor, com gratidão, confissão e petição, conforme o Senhor Jesus nos ensina. A Bíblia, quase todas as orações, ela tem mais ou menos esse mesmo esqueminha, esse mesmo padrão. E então nós percebemos que na hora de adoração e louvor, em 3 minutos, 5 minutos, as pessoas já terminavam a sua oração. Mas quando era o momento de petição, aí ia muito tempo, meia hora, 1 hora e muito tempo. Ou seja, inverteu. Porque a oração, ela se contém em adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. E quanto mais nós temos urgência em pedir ao Senhor, não quer dizer que nós temos que só apenas pedir, mas mesmo quando temos urgência, quando o caso é difícil, é uma missão quase impossível, nós assim também temos que louvar, agradecer, confessar e adorar ao Senhor. Essa é a nossa oração. Ele começa aí no versículo 5 dizendo: disse, Ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele adorou ao Senhor, ele louvou ao Senhor, ele disse: Deus grande e temível, Deus que guarda a aliança, Deus misericordioso. Ele adorou, serviu e louvou ao Senhor, e agora ele faz uma confissão. Ele confessa os seus pecados, e é o segredo da oração. Nós confessamos o nosso pecado. A Bíblia diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós então ficamos cada vez mais parecidos com o Senhor, a sua imagem e semelhança. Então a Bíblia diz que se nós guardarmos seus mandamentos e estarmos de acordo com a lei do Senhor, nós poderemos pedir o que quiser e será feito. Mas se nós guardarmos seus mandamentos, nós andarmos de acordo à vontade de Deus, nós temos a vontade de Cristo. E aí, então a nossa vontade vai ser a vontade de Cristo. E então Ele vai atender a nossa oração. Então, nós temos que confessar o nosso pecado. Ele confessou o pecado dele e confessou o pecado do povo. A Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados, mas confessar os pecados uns dos outros. Confessar os pecados dos filhos, como Jó fez. Confessar os pecados da igreja. Confessar os pecados da esposa, confessar os pecados do pastor. Todos nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus, da santidade de Deus, e nós estamos em união, em comunhão, para um ajudar o outro, inclusive em oração. Todos nós precisamos do perdão de Deus. É o segredo. E aí ele continua, aí lembra da aliança, ele diz no versículo 7, temos procedido de todo corruptamente,
contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, versículo 10, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Neemias aqui, ele lembra da aliança de Deus. Ele lembra que ele é um povo do pacto. Ele fala: Senhor, o Senhor disse a Moisés, ele está citando aqui Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 a 5, em que havia uma promessa que se eles desviarem, Deus iria os espalhar pela terra, com exílio. E foi exatamente o que aconteceu. Mas se eles se arrependessem, confessassem, e então Deus os perdoaria e eles retornariam de onde estivessem para casa. Então ele lembra aqui, ele faz oração, ele clama ao Senhor. E nas nossas orações nós temos também que clamar a palavra do Senhor, lembrar da aliança. Senhor, eu faço parte da sua aliança. Eu sou teu filho e eu sou parte da aliança, os meus filhos são parte dessa aliança, e na sua aliança, a sua palavra, o Senhor prometeu que o Senhor tem promessas, e eu quero que o Senhor cumpra essas promessas. Nós podemos fazer assim, nós devemos fazer assim. Nós não estamos lembrando de Deus, Deus sabe todas as coisas mesmo antes de nós pedirmos, mas faz parte dos seus decretos, faz parte da sua soberania, a nossa responsabilidade de lembrar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Por isso que é tão importante aprendermos a palavra de Deus, conhecer os preceitos de Deus, conhecer as promessas de Deus, para você orar pelas promessas de Deus. Senhor, o Senhor prometeu isso para mim, e eu quero. E Deus, com alegria, vai nos atender. E foi exatamente o que eles fizeram. Clamaram e buscaram ao Senhor. E então ele faz o pedido no final da oração, no versículo 11, quando diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então aqui Neemias, ele é específico na sua oração. O Senhor gosta que nós sejamos específicos. Às vezes nós oramos: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Mas não é bem assim. O Senhor diz que nós temos que ser específicos e falar e clamar. E nós temos então que mostrar ao Senhor, embora Ele saiba todas as coisas, mas nós temos que dizer. Isso vai trabalhar com o nosso senso de responsabilidade pelo outro, pela responsabilidade das coisas que nós temos. Isso vai nos ajudar, e às vezes vai ajudar mais nós do que o outro, que nós vamos orar por ele, pedir, ou pelo nosso pedido, ou pelo nosso desejo, a nossa oração, o nosso projeto. E aqui Neemias, então, ele é específico. Ele fala aqui: e ouve para que seja bem sucedido hoje, o finalzinho do versículo 11, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Ele aqui estava se referindo ao rei Artaxerxes, e ele tinha um pedido ao rei. E a sua oração aqui era algo quase que impossível, porque o rei eu já disse aqui, o rei havia decretado, por causa da confusão que os samaritanos tiveram lá há mais de 70 anos, lá na reconstrução do templo, e ele havia decretado que eles não poderiam mais reconstruir o templo. Então, essa lei era algo impossível até do próprio rei revogar, porque o rei não poderia revogar a sua própria palavra. A palavra do rei estava acima do rei, entre os médios e os persas nesse período, nessa época. Então ele tinha algo impossível para pedir. Mas para Deus não há impossíveis. Quando Jesus nasceu lá no Evangelho de Lucas, parecia impossível o nascimento de Jesus, porque Maria era virgem. E então seu primo João Batista era impossível nascer, porque os seus pais já eram idosos.
Mas então a palavra em Lucas, no capítulo 2, diz que para Deus não haverá impossíveis. E as duas crianças nasceram. E em vários textos da palavra de Deus, também crianças dessa mesma forma nasceram, mesmo parecendo impossível. E muitos outros milagres, porque para Deus não haverá impossíveis. Às vezes nós pensamos que as nossas muralhas são inexpugnáveis. E nós não podemos atravessar, nós não podemos reconstruir, nós temos projetos e parece tão difícil, parece tão grande para nós, e nós ao menos nem oramos, nem pedimos. Nós pensamos, nossa, mas eu vou pedir para que a minha folga seja no domingo, meu patrão nem é cristão, ele é um pagão, ele é ateu, ele jamais vai me ouvir. Não, jamais eu vou conseguir isso, porque isso é muito difícil, eu jamais vou alcançar, isso aqui é muito difícil. Nós temos planos de, às vezes, ler a Bíblia em todo o ano, às vezes temos planos de orar mais, temos planos de discipular alguém, temos muitos outros planos, e às vezes parece tão difícil, às vezes parece tão demorado, parece tão custoso, mas nós temos que lembrar das promessas de Deus, e buscar ao Senhor, e orar a Ele, e então Deus vai atender. Temos que ter compaixão, sentimento, para podermos orar. Devemos então orar ao Senhor, buscar a Deus, em santidade, em jejum, se necessário for, e buscar a Deus. Mas além da oração, existe outra coisa importante que nós precisamos fazer, que é a ação. Não há oração sem ação. Porque às vezes nós queremos sentar e ficamos esperando dizer, ainda lembramos da palavra de Deus e falamos que o Senhor aos seus amados Ele dá enquanto dormem, e nós ficamos dormindo apenas esperando que Deus vai dar, mas nós temos que ter definição nisso, nós temos que orar e suplicar ao Senhor, nós temos a nossa responsabilidade. Há uma linha muito tênue entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e nós temos que saber exatamente quando é nossa responsabilidade. E às vezes é muito fácil dizer que não foi da vontade de Deus. Por que isso não aconteceu? Porque Deus não quis. Não, porque às vezes nós não fomos responsáveis o suficiente, nós não fizemos a nossa parte. Há coisas que são só de Deus, no caso da justificação, por exemplo, a salvação depende só de Deus, mas tem coisas que dependem da nossa responsabilidade, como por exemplo a santificação, como por exemplo as nossas tarefas, a ação social, nosso serviço aqui, a evangelização depende também de nós. Então nós temos que ser responsáveis, assumir a nossa responsabilidade de trabalhar, e sermos sérios, prudentes, temos metodologias, temos planejamento, sempre na companhia de Deus, sempre na santidade de Deus, sempre buscando Deus em primeiro lugar, mas trabalhando e servindo. Porque essa é a vontade de Deus. Foi o que Neemias fez. Ele agiu, diz aqui no capítulo 2, versículo 1. Queria que vocês acompanhem comigo nesse último ponto. Diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Versículo 2, no capítulo 2 ainda. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Quando você trabalha em público, você não pode, mesmo que você esteja triste, doente, você tem que ter um sorriso, não é? O vendedor de sapatos tem que estar sorridente ali, mesmo que você não está muito bem, porque você tem que agradar o cliente. Mas na Pérsia, o negócio era mais grave, porque se você chegasse na presença do rei com tristeza, a pena era de morte, porque você não poderia trazer tristeza para o rei. E naquela época era muito comum as pessoas perderem o poder através de envenenamento. Muitos reis eram mortos por envenenamento. Então, o rei precisava escolher uma pessoa de alta confiança para ser o seu copeiro. E então, esse copeiro ele tinha a função de experimentar da comida do rei antes do rei e da bebida do rei antes dele, para ver se não estava envenenado. Então, tinha que ser uma pessoa de alta confiança. E se essa pessoa esse dia estava triste, estava preocupada, é porque tinha algo errado. Então, isso ali poderia lhe custar a sua própria vida. Então o texto diz que ele nunca esteve triste diante do rei, mas nesse dia a sua tristeza era grande, ele estava em tanta agonia, tamanha era a sua preocupação com os seus,
que ele não conseguiu esconder, e o rei então pergunta para ele: por que você está triste? Se você não está doente, tem que ser alguma coisa do coração. Então ele ficou com medo de perder a própria vida, ele corria risco de morte ali. Mas ele continua, e diz o versículo 3: ele respondi: viva o rei para sempre. Era um tipo de cumprimento que se dava ao rei, como fidelidade ao rei. Então ele diz, ainda no versículo 3: como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então ele aqui tem coragem e fala para o rei a situação. Fala: como eu não estaria triste se a cidade onde meus pais morreram, onde estão lá os meus descendentes, os meus parentes, e está desolada, as suas portas queimadas, o muro destruído, como eu ficaria triste diante da situação? Então o rei diz para ele, versículo 4: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Agora Neemias tinha uma grande oportunidade. O rei, ao invés de matá-lo, como era de costume, o rei tem misericórdia. O rei tem piedade dele, um rei que era mau, que havia conquistado o mundo, assassinando milhares e milhares de pessoas, saqueando cidades, tornando o rei mais poderoso do mundo, um rei cruel, temível. Agora ele tem misericórdia do seu empregado e pergunta para ele: o que você quer, o que você está precisando? Então o texto diz: orei ao Deus dos céus. E aí imediatamente ele já foi falar, e aqui ele teria algumas frações de segundos para orar. E aí a oração é muito rápida, né? Não tem mais o que dizer. Fala: Senhor, me ajuda, é agora, eu vou falar. Mas a oração dele não era só essa. Lembre que ele começou a orar no mês de Quisleu, que está lá no versículo 1 do capítulo 1, e quando o rei pede isso para ele, eles diz no capítulo 2, versículo 2, ele já está no outro mês. Ele já está pelo menos 4 meses à frente. No mês de Nissan, diz aqui, o primeiro versículo. Ou seja, ele já estava em oração e jejum há pelo menos 4 meses. Às vezes nós queremos receber coisas de Deus e nós queremos orar na hora do apuro, na hora que vem as dificuldades, na hora que vem as lutas, na hora que as coisas estão fora do controle, aí nós lembramos de orar a Deus. Mas Neemias já estava, e o povo já estava 4 meses orando e jejuando por essa causa. Ele já tinha tudo em mente, já tinha tudo planejado. Então ele age, ele fala, e ele não tem vergonha, não tem medo, e ele diz ao rei tudo o que ele precisa. E diz o versículo 5: e disse ao rei, versículo 5: se é do agrado do rei e do teu servo, acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Então continua: aprove o rei a enviar-me, e marquei certo prazo. Era um dia especial, porque a rainha estava do lado do rei. E a rainha provavelmente deve ter perguntado: mas quando que ele vai voltar? Ele deveria ser um funcionário muito dedicado, e a rainha estava preocupada de quando ele voltava, e a rainha no ouvido dele. E então ele pergunta: mas quando você vai voltar? E aí ele fala da necessidade, o que ele precisava, e que ele então voltaria. Então ele detalha no versículo 7: ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitisse passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Neemias era alguém audacioso. Ele já havia orado por isso, estava preparado por isso, mas ele era um homem de ação.
ele já tinha tudo em mente, ele já havia planejado tudo, ele já sabia que precisava de madeira, ele já sabia que precisava de guardas, precisava de cartas, e ele é audacioso, ele é corajoso, e ele pede tudo ao rei. Ele não só pede para se ausentar, para ir para ajudar para reconstruir o templo, mas ele pede também recursos para isso. Agora imagine só, um rei pagão, um rei mau, idólatra, vai ajudar o povo de Deus, uma cidadezinha esquecida, insignificante, pequena, que já estava nos seus destroços, já estava nos seus montulhos há 1 século e meio, e ele pede para que o rei patrocine esse retorno dele, patrocine a reconstrução do templo, a reconstrução ainda faltavam algumas partes para fazer, a reconstrução principalmente do muro e da casa dele onde ele iria alojar. Era um homem organizado. E aqui tem essa terceira lição, meus irmãos. Nós temos que orar, mas nós temos que agir também. Temos que planejar. Temos que calcular. Temos que agir. Temos que orar, sim, mas colocar o joelho no chão, clamar ao Senhor, mas temos que trabalhar. A igreja tem que servir. A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa fazer. Nós precisamos construir, nós precisamos colocar a mão na massa, nós precisamos trabalhar. Faz parte da nossa vida trabalhar com Deus, servir, não esquecermos, e infelizmente às vezes muitos de nós perdem o foco e esquece buscar em primeiro o reino de Deus, mas nós temos que pedir a graça de Deus, de servir a Deus, trabalhar a Deus, pensar no outro, trabalhar no outro, e para isso planejar, fazer e construir e agir. Essa é a vontade de Deus, mas com muita oração. E então aquilo que parecia impossível, o texto diz aqui que eles conseguiram. E diz assim, o final do versículo 8. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Agora, ele pediu aqui uma mãozinha de Deus. Não uma mãozinha, mas a poderosa mão de Deus. Muitas vezes nós precisamos da mão de Deus, muitas vezes nós precisamos da ajuda de Deus, mas nós temos que orar ao Senhor, buscar ao Senhor, fazer a nossa parte, trabalhar e buscar a graça de Deus. E Deus então dará, e então Deus a abençoará. O texto então termina dizendo que ele teve sucesso, diz o versículo 9: Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Precisava de segurança para atravessar aquelas cidades. Disto ficaram sabendo Sambalate e Oronita e Tobias, o servo de Amonita, e muitos lhe desagradaram que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Uma cidade que estava há 142 anos no entulho. Eles reconstroem essa cidade em apenas 52 dias. Tudo isso porque a boa mão de Deus estava com eles. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ter um coração contrito, um coração compassivo para ajudar o próximo, para pensar no outro. Que Deus nos dê fervor, urgência e necessidade, entendimento da necessidade da oração. De buscar a Deus, buscar a boa mão de Deus, buscar a graça de Deus. E que Deus também nos dê a graça de servi-lo, de trabalhar, de ajudar, de agir, fazer servir, fazer o nosso papel, evangelizar, buscar, trabalhar, servir o outro. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de servirmos cada vez sempre debaixo da boa mão de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, diante da sua santa e poderosa vontade, da sua graça, Senhor, nós te agradecemos. O Senhor é um Deus tão bom, tão gracioso, o Senhor que lembra da nossa aliança, ó Pai, apesar de sermos pecadores, quando arrependemos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá graça, o Senhor atende a nossa oração. Além da salvação, além de tantas bênçãos que o Senhor nos dá, ó Pai, nessa terra tão bela que o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa, Pai, também com coisas materiais, com bênçãos sentimentais, bênçãos espirituais. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Ajude-nos, Senhor, a retribuir. Ajude-nos, ó Pai, a sermos servos diligentes, trabalhando na sua seara, ó Pai, não tendo preguiça, ó Pai, de servir ao Senhor, de ajudar o próximo. É o que pedimos, é o que agradecemos em nome de Jesus.
Amém, Senhor.